Na manhã desta terça-feira, o Líbano acordou para uma realidade que se anunciava inevitável há muito tempo: uma guerra aberta entre o Hezbollah e Israel. No dia anterior, as forças de defesa de Israel anunciaram uma invasão limitada e direcionada a alvos do Hezbollah no sul do Líbano, com base em inteligência precisa. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou às tropas que Israel estava pronto para usar forças do ar, mar e terra, enquanto ataques aéreos continuavam nos arredores de Beirute e outros locais. Até o momento, a operação terrestre das IDF se limita ao sul do país. Porém, cidadãos libaneses temem que a resistência dos militantes do Hezbollah leve a uma expansão da operação, tanto geograficamente quanto em intensidade. Essa apreensão aumenta diante das alegações israelenses de que combatentes do grupo paramilitar estão se misturando à população civil e usando pessoas como escudo humanos. O objetivo da operação israelense, pelo menos por enquanto, é neutralizar os extremistas e a infraestrutura próxima à fronteira. É provável que vários assentamentos ao longo da fronteira com Israel sejam os alvos. Os Estados Unidos, por meio do secretário de Defesa Lloyd Austin, apoiaram o escopo limitado das operações, alertando contra um alastramento dos combates. Austin também advertiu o Irã, prometendo consequências severas caso entre na guerra. Em contraste com os anúncios das IDF, alguns analistas como Elijah Magnier, analista militar e de segurança, acreditam que a postura israelense indica uma operação muito maior. Com base em inteligência de código aberto, entendemos que eles prepararam pelo menos 18 brigadas. Estamos falando de 70 mil a 100 mil soldados, afirma Magnier. Segundo o primeiro-ministro libanês, o país enfrenta uma das fases mais perigosas de sua história. A elite da 98ª Divisão de Paraquedistas, já bastante ativa em Gaza, entrou na luta. A 7ª Brigada Blindada, considerada o ápice das unidades blindadas israelenses, também está na linha de frente da operação. Por outro lado, é preciso lembrar que o Hezbollah está em seu próprio território. Essa campanha será diferente da de Gaza. A invasão, embora ainda limitada no momento da redação deste texto, representa o ápice de um cerco sangrento ao Hezbollah nas últimas 2 semanas. Na sexta-feira, 27 de setembro, um ataque aéreo matou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que liderava o grupo paramilitar xiita desde 1992. Oficiais de alto escalão das IDF afirmaram repetidamente conhecer a localização exata de Nasrallah e serem capazes de eliminá-lo a qualquer momento. Essas palavras foram ditas há um mês por Yossi Cohen, chefe do Serviço de Inteligência de Israel, o Mossad. Não era um blefe. Apenas 24 horas antes do ataque a Nasrallah, uma fonte israelense anônima disse a Reuters que Israel havia passado 20 anos em trabalho de inteligência para penetrar no Hezbollah e, de fato, sabia da localização atual do chefe do grupo, embora ele evitasse aparições públicas desde 2006. A morte de Nasrallah, no entanto, é apenas parte da campanha que dizimou o Hezbollah nos últimos dias. Vejamos dia a dia. Este mapa mostra os ataques aéreos realizados pelas IDF em território libanês na segunda quinzena de setembro, causando a pior devastação que o país já viu em décadas e dizimando as estruturas do Hezbollah. Para ser claro, a troca de tiros entre os dois lados permaneceu intensa por muitos meses, e a escalada assumiu um caráter crescente desde o ataque do Hamas a Israel há um ano. Porém, os últimos dias representaram um golpe particularmente duro para a milícia libanesa. Tudo começou com um ataque que parece roteiro de filme ruim. Em 17 de setembro, pagers começaram a explodir em Beirute e em cidades menores, bem como na Síria. As explosões teriam matado 37 pessoas e ferido quase 3.000, mas não acabou por aí. Numa segunda fase do ataque, um dia depois, foram os walkie-talkies do Hezbollah que explodiram, matando outras 20 pessoas e ferindo centenas. No total, estima-se que algumas dezenas de pessoas tenham morrido e até 4.000 ficaram feridas. O grupo evitava usar celulares, temendo a penetração do inimigo. Na verdade, o Hezbollah parou completamente de usar celulares
no início de 2024, quando o líder da organização, Hassan Nasrallah, em um discurso televisionado, pediu aos membros do grupo e suas famílias que não usassem seus aparelhos móveis. Em fevereiro de 2024, ele disse: desligue-os, enterre-os, coloque-os em um cofre e tranque-os. Como resultado, eles intensificaram o uso de pagers e walkie-talkies, que já usavam há vários anos. Só esse fato pode ter diminuído a guarda do grupo contra a infiltração. Como se descobriu mais tarde, o Mossad penetrou na cadeia de suprimentos de pagers taiwaneses chamados Gold Apollo AR-924 e walkie-talkies Icon. Para tanto, a inteligência israelense criou pelo menos 3 empresas de produção desses produtos. Curiosamente, elas também atendiam clientes comuns, mas o cliente-alvo era o Hezbollah. Uma dessas empresas de fachada era a BAC Consulting, localizado na Hungria. Disse que Israel podia controlar os dispositivos, incluindo o envio de notificações. Uma dessas notificações acabou sendo a última. O explosivo estava escondido dentro de uma bateria de lítio e era virtualmente indetectável. O Hezbollah sofreu um golpe enorme e humilhante. Nasrallah falou em cruzar uma linha vermelha, enquanto Israel não admitiu oficialmente a organização da ação. Mas isso foi apenas o começo. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse aos soldados: estamos no início de uma nova fase da guerra. Isso exige coragem, determinação e perseverança. Hoje, fica claro o que o Gallant quis dizer. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Os dias que se seguiram ao ataque dos pagers viram bombardeios maciços. Mais e mais bombas caíam sobre Beirute e seus subúrbios. Em 20 de setembro, uma grande explosão matou Ibrahim Wakil, comandante em chefe e líder das forças Radwan, bem como Abdul Hassan Samir, chefe da célula de treinamento do grupo. O Hezbollah tentou responder com ataques de foguetes, mas o poder de fogo das IDF deixa claro quem está na ofensiva. Em 23 de setembro, Israel pede aos moradores do sul do Líbano que deixem suas casas, anunciando um ataque aéreo contra edifícios civis, que, segundo os comandantes israelenses, servem como depósitos de armas. Algumas horas depois, 1.300 bombas caem sobre a área do sul do Líbano. 558 pessoas são mortas no ataque, incluindo mulheres e crianças. Mais de 1.800 feridos e um dos líderes do Hezbollah, Ali Karaki, quase morre no ataque. Foi o dia mais sangrento no Líbano em décadas. O Hezbollah respondeu lançando 200 mísseis contra o norte de Israel, mas a defesa antiaérea interceptou a maioria deles. Porém, vários caíram sobre Haifa, uma das principais cidades de Israel, pela primeira vez em um ano. Em 24 e 25 de setembro, os ataques continuam. Desta vez, Ibrahim Kassib, chefe da célula de foguetes e mísseis, é morto. Além disso, o exército israelense move 2 brigadas adicionais para o norte, anunciando que o exército deve estar pronto para uma ofensiva terrestre no Líbano. Em 26 de setembro, o número de vítimas no Líbano já ultrapassa 700 e dezenas de milhares estão fugindo dos locais atacados. As autoridades libanesas anunciam que esta é a maior ação de deslocamento no Líbano em décadas. Em um fórum diplomático, o G7 propõe um cessar-fogo de 21 dias, mas Israel rejeita rapidamente a proposta. Uma das vítimas de outros 200 ataques aéreos é o comandante da Força Aérea do Hezbollah, Mohammad Hossein Srour. Em 27 de setembro, Netanyahu discursa na Assembleia Geral da ONU, declarando que Israel está vencendo em todas as frentes. Alguns delegados saem da sala, com o primeiro-ministro israelense chamando a ONU de pântano de bile antissemita. Pouco depois do discurso de Bibi, Israel lança bombas sobre o sul de Beirute. Vários edifícios apontados como quartéis generais do Hezbollah desabam. Algumas horas depois, já em 28 de setembro, Israel afirma que o ataque matou o líder do grupo, Hassan Nasrallah. Informação confirmada pelo próprio Hezbollah. Além disso, outro membro de alto escalão da liderança do grupo é morto no ataque, aquele que sobreviveu 4 dias antes, Ali Karaki. No total, 9 dos 11 membros da cúpula do Hezbollah, incluindo o líder, foram mortos desde o início de junho. 6 deles morreram em apenas uma semana.
Apenas Abu Ali Rida, o líder do ramo Badr, sobreviveu. Não devemos esquecer também as mortes no alto escalão do corpo da Guarda Revolucionária Iraniana e do Hamas, incluindo o assassinato do líder do grupo Ismail Haniyeh, em julho, durante a posse do novo presidente iraniano. As ações de Israel também mataram vários comandantes de médio escalão, sem os quais nenhum exército pode existir. O porta-voz militar israelense, tenente-coronel Nadav Shoshani, disse a repórteres que os militares tinham conhecimento em tempo real da reunião entre Nasrallah e outros líderes. Quem será o novo líder do grupo no momento em que este texto está sendo escrito ainda não se sabe. Um dos principais candidatos é o primo de Nasrallah, Hossein Safieddine. Por enquanto, o líder interino do grupo é o secretário-geral adjunto Naim Qassem. Em 30 de setembro, foi ele quem fez um discurso no qual anunciou que o grupo de resistência lidaria com qualquer agressão israelense, que o Hezbollah já havia nomeado sucessor para os altos funcionários assassinados e que continuaria a perseguir seus objetivos e seguir o caminho de Nasrallah. Fontes pró-iranianas estão tentando minimizar a morte de Nasrallah. O autor de um artigo para Tehran Times lembra o assassinato de al-Musawi, antecessor de Nasrallah, e sugere que teve o mesmo significado para o desenvolvimento do Hezbollah, já que após o assassinato de al-Musawi, Nasrallah expandiu substancialmente as forças do grupo. A mídia pró-iraniana está tentando dizer que o grupo sairá mais forte e os mártires serão substituídos por combatentes ainda mais radicalizados. É provável que a liderança do grupo se reconstitua rapidamente, abrindo caminho para novos rostos, mas o grupo está atualmente vulnerável a uma crise de comando, algo que Israel pode querer aproveitar. Como? Realizando uma invasão terrestre. Apesar dos eventos recentes, o grupo está longe de acabar, e esse fim só pode ser alcançado de uma forma: por meio de uma guerra terrestre e uma ofensiva das IDF no sul do Líbano. E de fato, este cenário começou a ser implementado quase imediatamente após a morte de Nasrallah. A ala linha dura dos comentaristas israelenses argumenta há muito tempo que os ganhos recentes deveriam ser apoiados por uma incursão do exército israelense no Líbano. A grande maioria dos combatentes do Hezbollah está viva, e grande parte da infraestrutura do grupo está intacta. Apenas a neutralização dessas ameaças, argumentam eles, garante incapacitação do Hezbollah. Esta era a visão de Amir Aviv, um general aposentado das IDF, bem como do general Ori Gordon, chefe do Comando Norte das IDFs, que instou Galant e Alev a dar luz verde para uma ofensiva. No final, Gordon conseguiu o que queria. Do ponto de vista dos comandantes israelenses, o momento parecia excelente. Estima-se que o Hezbollah perdera de 20 a 25% de seu arsenal de foguetes. Algumas estimativas eram de até 50%. Antes do ataque a Nasrallah, 3 fontes iranianas disseram a Reuters que o Irã planejava enviar mais mísseis ao Hezbollah em preparação para uma guerra longa. As entregas incluíam mísseis balísticos de curto e médio alcance, incluindo o Zelzal e uma versão de precisão conhecida como Fateh 110. Impedir esse processo era um dos objetivos de Tel Aviv. Por outro lado, deve-se lembrar que, se o Hezbollah perdeu 25% de sua força de foguetes ofensivos, eles ainda têm pelo menos 100 mil foguetes e mísseis de vários tipos em suas mãos. Além disso, espera-se que entre 50 mil e 100 mil combatentes se juntem à batalha, de acordo com várias estimativas, embora o limite inferior seja mais próximo da verdade. O líder interino Qassem disse em seu comunicado: "Estamos preparados, estamos prontos. Se o inimigo entrar por terra, nossos soldados estão prontos para resistir a ele." "Estamos prontos" também ressoa do outro lado da fronteira. Sarit Zerhav, fundador do Alma Research and Education Center, que fica perto da fronteira com o Líbano, disse recentemente: "Em 2006 não estávamos prontos, agora estamos." O chefe do Estado-Maior, General Hezer Halev, afirmou que os últimos ataques aéreos visavam preparar o terreno para uma potencial entrada de tropas e enfraquecer ainda mais o Hezbollah. E de fato,
os ataques aéreos a depósitos e a liderança do grupo nas últimas 2 semanas serviram de degradação do inimigo e uma preparação do terreno para uma operação terrestre. Os militares relataram na semana passada que aviões israelenses atingiram 1.500 alvos em apenas 36 horas. Apenas nas primeiras 6 horas da campanha aérea, as IDF infligiram mais danos ao Hezbollah do que em 34 dias de guerra em 2006, disse o porta-voz Major Doron Spillman. Por outro lado, a morte de muitos comandantes de topo pretendia destruir toda a cadeia de comando e controle. Magnier, mencionado antes, acredita que os alvos das IDF agora são unidades especiais. Se olharmos para a composição das forças do Hezbollah, ela consiste principalmente em unidades de foguetes e forças especiais. Israel crê ter degradado as unidades de foguetes. Agora, Israel quer cercar unidades de forças especiais, 2 ao sul e 1 ao norte do rio Litani, disse Magnier. Com a operação terrestre no Líbano a todo vapor, também é importante notar os sinais vindos da ala radical dos formadores de opinião israelenses. Em 25 de setembro, o The Jerusalem Post publicou um artigo intitulado "O Líbano faz parte do território prometido de Israel?", no qual o autor, citando a Torá, pondera a forma do bíblico Eretz Yisrael e que o Líbano também estaria dentro das fronteiras da Grande Israel. O texto, que apoia o crescente expansionismo de Israel, não é considerado uma demonstração de convicções compartilhadas pela parcela mais ampla do povo israelense, mas, tendo em vista a invasão, estabelece um precedente perigoso para justificar a potencial anexação de territórios. Talvez seja por isso que o texto foi retirado do ar depois de algum tempo. Dando um passo para trás, é importante lembrar e ver toda a situação dentro de um quadro de eventos mais amplo, no qual as ações do Hezbollah e do Hamas são instrumentalmente exploradas pelo Irã, que busca deter a normalização das relações de Israel com o mundo árabe sunita, sintomático do que são os Acordos de Abraão. Portanto, alguns analistas acreditam que os danos massivos que Israel infligiu ao Hezbollah são uma oportunidade ideal para forjar alianças na região e alcançar a estabilidade. O artigo de Uri Halperin fala explicitamente de uma aliança israelense sunita, liderada pela Arábia Saudita. Isso garantiria a libertação de reféns sequestrados, a destruição do potencial militar do Hamas e o retorno de residentes israelenses evacuados para suas casas. Em troca, Israel permitiria o estabelecimento de governos sunitas moderados nas arenas palestina, libanesa e síria, e sem a influência do eixo de resistência iraniano. Tudo isso, é claro, reduziria a influência do Irã na região. No mesmo artigo, o autor afirma que a guerra em Gaza deve ser encerrada e a região deve ser reconstruída sob as condições de desmilitarização e organização de eleições para formar um governo palestino alternativo. Todo o processo também envolveria os Estados Unidos. Por enquanto, essa solução é altamente improvável, mas deve-se notar que a mídia árabe mais moderada está expressando decepção com o conceito de eixo de resistência. Em um artigo para o Arab News, o autor afirma que a decapitação do Hezbollah por Israel simboliza o fim do mito do eixo da resistência do Irã, que deveria deter Israel, proteger o sul do Líbano e ser a vanguarda da libertação de Jerusalém e da aniquilação de Israel. O autor acredita que Teherã, com a ajuda do Hezbollah, posicionou o Líbano como um amortecedor da linha de fogo de Israel, o que teve consequências desastrosas para os cidadãos libaneses. Ele opina que o Hezbollah nada fez para proteger o Líbano e seus civis. Como resultado, minou altamente a credibilidade do Irã e de todo o eixo de resistência. Orit Perlov, um analista que monitora as mídias sociais árabes para o Instituto de Estudos de Segurança Nacional de Israel, diz que houve um dilúvio de postagens do Líbano celebrando a queda do Hezbollah. As pessoas lá querem que o governo libanês tome as rédeas da situação e declare um cessar-fogo unilateral. Eles também exigem que o exército regular libanês ocupe o sul do país, onde o Hezbollah está operando atualmente, e traga calma para a fronteira. Os libaneses não querem que Beirute seja destruída como Gaza e estão com medo do retorno da guerra civil.
Nasrallah já arrastou os libaneses para uma guerra com Israel que eles nunca quiseram. O ponto sem retorno, no entanto, foi cruzado. Israel sentiu o cheiro de sangue e decidiu acabar logo com isso. A invasão levará o Irã a entrar na guerra? De fato, no mesmo dia de invasão ao Líbano, o Irã lançou um grande ataque de mísseis. As milícias pró-iranianas, incluindo os Houthis do Iêmen, certamente estarão ativas. O ataque de Israel ao aeroporto e porto de Hodeida, que ocorreu em 29 de setembro, sugere que Israel preparou uma operação multidimensional. Assim que terminamos de gravar este roteiro, o Irã finalmente lançou sua retaliação contra Israel. O maior ataque da história entre os maiores rivais do Oriente Médio conseguiu penetrar a defesa antiaérea israelense, causando danos materiais e, até o momento, a morte de um árabe em Jericó, resultante da queda de um míssil interceptado. Dezenas de foguetes iranianos atingiram a base aérea israelense de Nevatim, localizada a leste de Beersheba, no sul de Israel. Segundo o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, o Irã sofrerá consequências severas pelo ataque de cerca de 200 mísseis balísticos e que os Estados Unidos trabalharão com Israel para garantir que isso aconteça. Agora, a guerra pode seguir em muitas direções. A opção otimista é a implementação de uma campanha limitada e a retirada das IDF rapidamente. Embora as forças ali posicionadas sugiram que a operação será ampla e violenta. A opção pessimista é o alastramento do conflito para todo o Oriente Médio, envolvendo diretamente atores extra-regionais. O que acontecerá agora? Com tantas variáveis, é impossível saber.